Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bioresumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone e na aula de hoje iremos falar sobre carboidratos, então as substâncias orgânicas, no caso específico carboidratos. Só para relembrar aí, tá? Os vídeos que estão sendo colocados no canal são vídeos direto, sem corte, sem edição, então já peço desculpa aí a qualquer erro que eu possa cometer, tudo bem? E qualquer coisinha, só perguntar lá no final, entrar nas redes sociais e também pode entrar no site, tá? Todos os canais estão todos os links, né, das redes sociais estão no canal do Bioresumo. Só entrar lá no site, se tiver alguma dúvida, pode fazer uma pergunta que estaremos retornando, tá? Então, vamos manter o mesmo esquema dos vídeos, tentar resumir o máximo possível, tá? No vídeo anterior, algumas pessoas falaram, nossa, tá muito grande mesmo assim, então vou tentar reduzir o máximo possível aqui para tirar aquela dúvida o mais rápido, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que vocês possam tirar essas dúvidas, tá? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar ainda sobre substâncias químicas, né, voltadas para as células, tá? Só que hoje, em específico, nós vamos falar das substâncias orgânicas, e em específico, os carboidratos, tá? Então, os carboidratos são substâncias químicas onde eu tenho moléculas um pouquinho mais complexas, diferente das substâncias inorgânicas, né? Lembrando que as substâncias orgânicas nós temos substâncias mais complexas, e o átomo principal da cadeia, né, de molecular aí é o átomo de carbono, tá? Os carboidratos são substâncias químicas que têm a função específica de promover energia para a célula, tá? Então, todo alimento rico em carboidrato, ele tem a função específica de produzir energia para a célula, tá? Em outras aulas, nós vamos entender como esses carboidratos conseguem gerar essa energia, tá? Na aula de hoje, nós não vamos entrar na específico como ele gera energia, mas, como, por exemplo, temos aí alimentos ricos em carboidratos, como a batata, a mandioca, arroz, tá? Todos esses alimentos, todas as massas, todos esses alimentos que eu citei, são alimentos riquíssimos em carboidratos, são alimentos que vão, né, produzir energia para as células, tá? E lógico que o excesso de ingestão desse tipo de alimento, eu tenho um acúmulo de carboidrato, e o acúmulo de carboidrato também não faz bem. Então, nós necessitamos sim de carboidratos, porque ele promove energia, mas eu não posso ter acúmulo de carboidrato, tá? Porque esse acúmulo de carboidrato, eu vou ter problemas posteriores, como reserva energética e assim por diante. Tanto que quando você precisa perder peso, tá? Ou deixar de ganhar peso, porque você já está com sobrepeso, você tem que ter uma alimentação, e nessa alimentação ela não pode ser rica em carboidrato, ela tem que ser uma alimentação que não seja rica em carboidrato, tá? Então, por exemplo, em vez de você ingerir arroz comum, você vai ingerir o arroz integral. Por quê? Porque o arroz integral ele não é rico em carboidrato, mais específico ali o amido, tá? Então nós vamos ver aí quais são esses carboidratos. Então, importante ali, tá? Os carboidratos, função energética, tá? Estou mostrando aqui nesse esquema o slide, que se eu abrir mais o slide, ele acaba ficando muito ruim para que eu possa trocar de um slide para o outro. Tudo bem? Certo? Vamos lá, só vou aumentar um pouquinho mais aqui. Beleza? Então tem aqui, ó, os carboidratos, tá? Bom, os carboidratos, eles são divididos em três grupos: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Então, os monossacarídeos são os carboidratos mais simples. São aqueles carboidratos onde a molécula consegue entrar na célula, certo? Então, os monossacarídeos são os mais simples, onde a molécula consegue entrar na célula. Ou seja, todo alimento que você ingere, você vai realizar a digestão desse alimento para você receber um nutriente. Então, no caso, se você ingerir o carboidrato,
no seu processo digestivo, você tem que diminuir aquela molécula grande lá do alimento até chegar a nível de monossacarídeo, e aí sim as suas células conseguem absorver, no caso a glicose, a frutose e a galactose. Tá? Então, os monossacarídeos são os mais simples e são eles que entram na célula. Nós temos 3 exemplos aqui: glicose, frutose e galactose. Os disacarídeos são carboidratos formados por 2 monossacarídeos, tá? Então, eu preciso, né, quando eu tenho aqui um disacarídeo, eu preciso realizar, tá, a digestão para que ele consiga ser transformado em monossacarídeo para ele entrar na célula. E por último aqui eu tenho os polissacarídeos, tá? Eu tenho 3 exemplos aqui também: o amido, o glicogênio e a celulose. São carboidratos grandes, tá? Normalmente formado aí por mais de 1000 moléculas de monossacarídeos. Então vejam o tamanho aí, tá? E eu também preciso realizar a digestão para que ele consiga entrar na célula. Então, por exemplo, quando você está comendo lá a batata ela é riquíssima em amido, que é um polissacarídeo. Então, se eu tenho amido, eu tenho que digerir essa molécula de amido para que ela se transforme num monossacarídeo, no caso aqui a glicose, e aí a sua célula vai utilizar como fonte de energia. Então, se você ingere muito amido durante o dia, você vai ter muita glicose. E isso vai te fazer mal lá no futuro, tá? Então, vamos ver aqui, ó, os monossacarídeos nós temos 3, glicose, frutose e galactose, tá? A frutose aí, tá? O nome já lembra um pouquinho, é o açúcar retirado dos frutos, tá? A galactose é o açúcar retirado do leite, tá? A glicose é o açúcar retirado de diversos alimentos, como a batata, o arroz, como eu acabei de falar aqui do amido, tá? Os disacarídeos, eu tenho 3 tipos. A maltose, vou até sublinhar aqui, tá? Então, eu tenho ó, a maltose, é um disacarídeo, a sacarose, tá? E a lactose. Tudo bem? A maltose, tá? É uma molécula formada de glicose mais uma molécula de glicose, tá? A sacarose é uma molécula formada de glicose mais frutose, tá? Então, aqui está errado, esquece esse 1, mais a glicose mais frutose. Tá? E a lactose é a glicose mais a galactose. Vejam bem que todo disacarídeo ele tem uma molécula de glicose. Olha lá, glicose, glicose e glicose. Tá? Então, todo disacarídeo aqui, a maltose, a sacarose, a lactose, ele sempre tem uma molécula de glicose mais uma molécula específica. No caso da maltose, mais uma glicose. No caso da sacarose, mais a frutose. E no caso da lactose, mais a galactose. Tudo bem? Por exemplo, aqui, existem pessoas que são intolerantes à lactose. O que é isso? Na verdade, ela não produz uma enzima chamada lactase, ou produz muito pouco essa enzima chamada lactase, e eu não consigo digerir muito bem a lactose. E a lactose, quando ela fica muito tempo lá no seu aparelho digestório, tá? Ou no seu aparelho digestivo, o que acontece? Ela começa a fermentar. Então, essa pessoa começa a ter cólica, começa a ter gases, tá? E, em alguns casos, piores aí, tá? Grandes dores abdominais. Tudo bem? Então, ó, vejam só. Eu preciso ter uma enzima para digerir um disacarídeo. Por exemplo, a maltose, a maltase, a sacarose, a sacarase, a lactose, a lactase. Tudo bem? E aí nós chegamos aqui nos polissacarídeos, tá? Os polissacarídeos aqui, pessoal, eu tenho amido, glicogênio e celulose. Mas veja que interessante. Os 3 tipos de polissacarídeos aqui, ele só é formado por uma única molécula, tá? Que é essa molécula aqui, ó, glicose. Glicogênio é formado de glicose. Celulose é formado de glicose. Mas como pode, né? 3 moléculas diferentes formadas de uma única substância. No caso amido, o glicogênio e a celulose, o que vai diferenciar, né, a formação dessas moléculas novas é a posição em que a glicose está na molécula. Tá? Não vamos entrar aqui na parte química específica, né, de substância orgânica, mas só para vocês entenderem por que eu tenho amido, glicogênio e celulose formado por uma única molécula, né? E para formar essas moléculas, como eu falei para vocês, eu tenho mais ou menos aí de 1.000 a 1.200 moléculas de glicose. Então, o amido, ele serve como reserva, tá, de energia nos vegetais. Quem produz amido são os vegetais, por isso que eu falei da batata. Então, a batata ali,
é uma estrutura onde a planta reserva a glicose, é transformada em amido. Quando a planta necessitar dessa glicose, ela tem ali a sua reserva. O glicogênio, tá, é uma reserva também energética, só que nos animais. O glicogênio é acumulado no músculo e no fígado. Então, no nosso caso, quando eu tenho muita glicose, essa glicose é transformada em glicogênio e é armazenada no nosso músculo ou no nosso fígado. E a celulose aqui, pessoal, tá? A celulose é aquela estrutura que serve nas indústrias para a produção de papel. A celulose, ela não tem uma função energética. Vejam bem que, ó, de tudo que eu falei aqui, ó, tudo função energética. A celulose, ela tem a função de construção. A celulose nos vegetais, ela é produzida para construir a parede celular das células vegetais. Então, no caule de uma planta, eu tenho muita célula e nessa célula eu tenho muita celulose, tá? Eu tenho muita parede. Então, quando a produção de papel, normalmente utilizo o caule, né, no caso o tronco da árvore, para retirar essa celulose e assim eu consigo produzir papel. Nós não podemos comer celulose, por exemplo, nós, espécie humana, não podemos comer celulose, porque nós não temos enzimas para digerir celulose. Nós podemos amido, glicogênio, mas celulose não. Se no nosso sistema digestório ou no nosso sistema digestivo tivéssemos enzima para digerir celulose, seria excelente, porque conseguiríamos energia, tá? Também ingerindo aqui a celulose. Então, por exemplo, alguns animais, eles conseguem produzir essa enzima, tá? E essa enzima, tá? Que digere a celulose. Por exemplo, um cupim que vai lá comer madeira, por que ele come madeira? Porque tem muita celulose, tá? Então, ele, de alguma forma, ele consegue essa enzima. Não vou entrar em específico, mais para frente a gente pode falar disso também. Então, ele consegue digerir, tá? Ele consegue, desculpa, produzir a enzima e digere a celulose. Então, vejam só, todo polissacarídeo que é ingerido, né, tirando aqui a celulose, ela vai ter função energética, tá? Para alguns animais só eu consigo ter função energética como celulose, tá? Então, ó, foi bem rapidinho, tá? Só para que a gente possa tirar as dúvidas aqui sobre os carboidratos. Então, lembrem só, carboidrato, função energética. 3 grupos, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos. Para que possa ser utilizado para a célula, monossacarídeo. Eu preciso digerir tanto um di quanto um polissacarídeo e um monossacarídeo. Entra na célula, transforma em energia, tá bom? Certo? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, tá? Do nosso canal. Estaremos colocando mais vídeos e qualquer dúvida, entre em contato. Até mais e até uma outra videoaula.